Temos avançado na nossa escola sagrada, ficamos bastante tempo no estudo exaustivo e perspicaz a respeito de divórcio e matrimônio. E por que esse tempo todo? Porque é um assunto, como eu já disse desde o início, muito caro à fé cristã. E para continuarmos no assunto, eu gostaria de fazer assim, um desfecho de tudo o que a gente viu. Nós vimos um grupo de pessoas, fariseus, tentando Jesus através de uma pergunta capciosa. Eles não queriam saber o que Jesus tinha para dizer a respeito do assunto. Eles queriam ver se pegavam Jesus. Se ele fosse rigoroso demais numa ponta, você é um fanático. E se ele fosse um pouco mais liberal, você é um frouxo na doutrina. Era o que eles queriam ouvir de Jesus. Mas Jesus situou a condição da pergunta, que era: o homem está livre da carta de divórcio por qualquer motivo para a mulher? Então Jesus diz: se você estiver pensando num assunto da carta de divórcio, né? Específico, se a gente falar de adultério, sim. Mas se a gente estiver falando de outros assuntos, não. E aí ele traça tudo aquilo que nós vimos e analisamos ali. Jesus realmente ele tem um ideal de casamento e matrimônio. Para Jesus, o casamento é o homem e a mulher até que a morte os separe. Uma instituição divina, foi o que Deus fez. Quando a gente lê na Bíblia assim, num lugar e no outro, Deus fez o sábado por causa do homem. Aí no outro lugar, Deus fez a mulher por causa do homem. A mulher veio antes do sábado. É como se nós estivéssemos falando do prazer da vida, da existência a dois, da comunhão a dois e também da reprodução humana e do descanso no outro dia. A mulher representando o prazer conjugal e o descanso no sábado. Duas coisas que Deus fez para o homem. E então Jesus, por causa da dureza do coração, por causa das culturas, por causa do pecado, por causa de tantas coisas, ele trata daquela maneira. E depois nós continuamos, como Paulo fala dos laços sagrados do matrimônio. Mas quando ele dá agora uma carta, que nós vimos em 1 Coríntios, capítulo 7, parece contradizer Jesus. Uma leitura rápida, sem muita análise e aprofundamento de história, geografia, quantos anos depois do que Cristo falou, e os motivos que levaram aquele tipo de ação, de uma carta de resposta de Paulo, parece que Paulo está ali contradizendo Jesus, e não está não, viu gente? Jesus falou especificamente para um grupo de judeus que usaram daquela palavra para tratar dele daquela forma. E ele apresentou, entre nós que conhecemos a lei, que conhecemos a verdade de Deus de Adão até hoje, e de acordo com a lei de Moisés, é assim. Se for diferente disso, vocês estão buscando um mau caminho para vocês. É isso que ele quis dizer. Vai estar todo mundo em pecado. Todos os envolvidos na situação ali estariam em pecado. Agora Paulo vai tratar do casamento misto. A igreja já está sendo espalhada no mundo todo. Corinto é uma cidade costeira. Eles estão com problemas ali. Está tendo alguma situação que a Bíblia não diz qual econômica, perseguição, o que está ali envolvendo aquelas perguntas que está a ponto de Paulo dizer que por ele, já que a vinda de Jesus era tão breve, que os jovens não deveriam se casar. Inclusive as viúvas também não deveriam se casar. E até quem houvesse se separado do marido também não deveria se casar. Casamento é uma coisa que é para ficar em segundo plano. As necessidades da lida que estava passando, evitando que as pessoas passassem por confrontos da vida que, através do casamento, com certeza ia ter, e aquilo podia ser evitado, e eles têm uma vida espiritual melhor com Deus e a anunciação da breve vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro daquilo que estava ali, Paulo se manifesta, tá certo? Então, quer dizer, há uma liberdade em Paulo, porque Jesus, quando tratou ali do adultério, ele estabeleceu um ponto de contato para aquilo ali. E ele vai agora permitir para que no futuro a igreja pudesse se manifestar. Tem violência, tá certo? Tem abusos, tem outras coisas que vão estar colaborando para que então esse pedido de divórcio, essa liberdade que as mulheres iriam passar a ter, que Jesus já cita, mulher separada de marido, e Paulo também fala de mulher separada de marido, já mostrando então que a igreja, junto com
espalhada no mundo, com outras culturas, com outra forma de ver, outros tipos de dureza de coração, que não era o que eles estavam falando ou comentando quando fizeram a pergunta para Jesus, tá certo? Que a igreja, então, tem uma autonomia de fazer isso. É por isso que Paulo fala, digo eu, não o Senhor. Eu entendo que eu tenho autorização para falar para vocês, dar a minha opinião a respeito deste fato. Paulo não é contra casamento e nem está afrouxando, dando condição de separarem à toa os casais. Ele está colocando as coisas no seu devido lugar. E nós, 1970 anos depois, também temos que lidar com essas realidades. O nosso estado do Espírito Santo é um estado onde tem muito crime contra as mulheres, feminicídio, né? Essas coisas muito terríveis. Esses dias para trás, aí saiu no jornal aí, um moço divorciado da mulher, uma juíza de direito, ele esfaqueou, matou a mulher na frente dos filhos. Não foi? Então, quer dizer, o nosso país é um país muito bruto para esse tipo de coisa, esse tipo de assunto. Ainda é. Né? Então, essas coisas ficam assim. Então, tem que ficar bem claro isso aí, viu, gente? Marido agressor ou esposa agressora, delegacia neles. Vamos tentar cortar já o mal pela raiz. Na primeira, já vai. Entendeu? Então, isso é de extrema importância já para resolver as demandas, já começando já na sua brevidade, para evitar qualquer problema. Então, ninguém fica pensando que Paulo agora é contra Jesus, porque ele está agora dando condições que nós já estudamos, nós não vamos voltar no assunto. É só mesmo para a gente entender que durante esses séculos, as culturas, a evolução humana de conhecimento, entendimento, participação no mundo das coisas e a tecnologia e tantas outras coisas acontecendo, então a igreja ela também tem que evoluir junto para saber como é que a gente vai lidar com essas demandas, como é que lida com isso. Ficou claro também no nosso estudo que no cristianismo, os protestantes, os da linha da reforma, eles são, como é que eu posso dizer, eles têm menos problema com essa questão de divórcio do que a linha católica. A pentecostal, a neopentecostal também, um pouquinho menos que o outro, mas também tem. Então, a gente sabe, é bom a gente conhecer essas diferenças. E a Igreja Testemunho de Jesus? A Igreja Testemunho de Jesus tem um slogan de um monte de outras igrejas aí, que é o ideal para ela também, uma vez casado para sempre. Mas a realidade e a dureza dos corações demonstram que a coisa não é tão simples assim, tão fácil de lidar assim. Então, nós temos que ter um esforço de evoluirmos juntos. Os casais têm que ter um esforço de crescimento espiritual, psicológico, emocional, familiar, juntos. Marido e mulher, juntos, caminhar, um respeito mútuo, uma consideração mútua. Nós vimos ali a carta de Paulo, ele dando conselho ao marido e à esposa, sejam mútuos, os dois se ofereçam um para o outro, evitem permitir com muita facilidade que um ou outro venha participar de uma tentação muito forte, que chegou a ser alencada aqui na escola, até uma falta de caráter. Às vezes a pessoa nas condições normais não vai falhar no seu caráter, mas numa condição anormal acaba acontecendo, Satanás vencendo uma batalha interior com a pessoa. Então, não estou querendo amenizar a situação de A, de B, de C, do homem ou de mulher, mas eu quero dizer que em situações normais, dentro daquilo que Deus estabeleceu, dentro dos conselhos da Bíblia, entendeu? Essa exposição, tanto de esposas quanto marido, vai diminuir muito. E aí, esses casos aí à parte, aí vai ser por falta de caráter mesmo, não porque ficaram à deriva, sozinhos, enfrentando uma batalha interior íntima. Isso tem que ficar bem claro para a igreja, para todos nós. O posicionamento da igreja dos Testemunhos de Jesus é a mesma de Jesus, compreendendo bem o que Paulo está passando a respeito do assunto, para termos um bom entendimento da vida a dois. Se vocês prestaram bastante atenção no assunto, todos que eu estou assistindo e ouvindo, e aqui também na igreja, nós partimos de uma discussão de divórcio para matrimônio. E depois de matrimônio, para divórcio. Para que a gente possa continuar. Porque a relação da igreja com Cristo é um mistério maravilhoso e foi revelado no ápice da cruz do Calvário, do sacrifício de Jesus. Assim também é o mistério do matrimônio.
É no ápice de enfrentar até mesmo o sofrimento pelo bem do outro. Um em prol do outro. Homens e mulheres que se esforçam para se honrarem, para se amarem, para se respeitarem e andarem nos caminhos do Senhor. E aqueles que formam casais, que não é o casal que está ali na igreja e na mesma fé, mas se o que não é da fé não causa prejuízo algum, atrapalho algum, disfunção alguma para o casal e para a família, vai ser abençoado, inclusive os filhos. Que dentro de uma visão somente judaica, o filho de um casamento misto é um impuro. Tá? O filho de um casamento misto é um impuro. Então, Paulo fala, não, até os filhos vão ser abençoados, até os filhos vão ser santificados. Essa santificação de quem está na fé para os que não são da fé, não é uma santificação de salvação, como aquela que Jesus pode providenciar, mas de vida, de cotidiano, que dá condições e possibilidades do outro, da outra parte, buscar o Senhor. E, inclusive, os filhos querem crescidos no conhecimento da palavra e da verdade. A gente vê bem isso aí, o Timóteo, o jovem Timóteo, a mãe e a avó, é a Loide, como é que é o nome da outra? Eu esqueci. A mãe do Timóteo. A mãe e a avó. As irmãs da Cristina. Eunice e Loide, é isso aí, né? É a mãe e a avó dele. Né? O pai era gentil, um grego gentil. O pai não se opôs a elas ensinarem a fé judaica para o menino. Ele cresceu, conheceu Paulo e foi seguir Paulo. Então, quer dizer, olha aí que bênção que foi esse matrimônio. O pai continuou gentil, continuou pagão, não atrapalhou em nada a fé da mãe e da avó, da sogra, e ainda foi o apoio para que o rapaz pudesse conhecer Paulo. E olha aí, agora que trabalho maravilhoso que o jovem Timóteo vai desenvolver na igreja, né? A ponto de Paulo escreveu uma carta para ele, 2 cartas para ele, tratando de vários outros assuntos. Então é importante a gente conhecer isso. E essa linguagem do casamento, do matrimônio, todo o seu mistério é apresentado agora ali em Cristo Jesus. E Paulo, então, faz um desfecho muito maravilhoso a respeito disso. Nós, os casados, com a fé em Cristo, nosso Salvador, e o seu relacionamento com a igreja, devemos ser semelhantes, homens e mulheres, a respeito de um com o outro. Terminando, então, este assunto, Jesus prossegue, capítulo 19 de Mateus. Então, fechamos ali o ciclo a respeito desse assunto. Mateus, capítulo 19. Nós temos novamente uma situação em que Jesus se apresenta abençoando crianças, né? Então vamos ver isso aí. Versículo 13 até o 15, quem vai ler, por favor, pode ler. Sim, nós já tratamos desse assunto, nós já falamos sobre isso, sobre essas condições, entendeu? Em que Jesus lida com crianças. Trouxeram criança para que Jesus orasse, abençoasse as crianças. Ele é um mestre, ele é um rabino. Então eles agora vão querer que ele abençoe as crianças. Está todo mundo percebendo o que Jesus está fazendo ali no meio deles. E aí os discípulos repreendiam. Por quê? Porque as crianças estavam em segundo plano, terceiro plano, naquela condição familiar e religiosa. Não era assim lá no início. A Bíblia Sagrada sempre teve maior cuidado pelas crianças, né? Muito cuidado pelas crianças, muita consideração pelos filhos, pelos netos. É só a gente ficar olhando o livro de Gênesis e tudo, as leis que estabelecia. É tanto cuidado com o negócio de criança que a coisa era tão séria que se 2 homens entrassem em luta corporal e uma esposa de um ou do outro entrevesse no assunto e ela fosse
afetada com um murro ou com alguma coisa e caísse ou se machucasse e perdesse o bebê, ainda no ventre, tivesse um aborto, o que ofendeu, o que fez aquele mal àquela mulher, poderia ser condenado à morte. Então, até dentro do ventre, tinha aquela consideração, nascituro, que fala, né? Pelo bebê, no ventre ainda. Então, é um negócio sério. Mas agora, no tempo de Jesus, devido à influência dos outros povos e nações que eles tiveram contato constante, principalmente agora os gregos e romanos, as crianças ficaram ali alheio àquela vida do cotidiano que tinham lá no passado, 800, 900, mil e poucos anos antes. Completamente distinto, diferente do que estava acostumado. Então nós já tratamos sobre isso, mas Jesus então diz, deixa vir os meninos, as crianças, não os atrapalheis, porque de tais é os reinos do céu. A partir de assuntos como este, é muito importante saber que aí então, na linha cristã, daqueles que querem batizar criancinhas novinhas. Jesus já garantiu que o reino do céu é dessas criancinhas. Outros assuntos que muitas vezes entram em voga, com a criança morreu por uma doença, uma catástrofe, uma tragédia qualquer. Então está salvo porque tem menos de 12 anos. Isso. Nós não vamos entrar no mérito da questão desses assuntos aqui. Natimorto, né? Natimorto. Mas o que está no ventre ainda não é nascituro que dá, não? Dentro do ventre ainda? Mas você fala que ela só tem morrido. É que eu falei dos dois assuntos ao mesmo tempo, né? Que eu quis dizer, natimorto, porque foi o abortado, né? É uma coisa, e o cuidado com o bebê no ventre. Né? Assim como a gente lida com tanta naturalidade, eu vou falar de mim, tá? Tanta naturalidade, um nascimento de criança, que na Bíblia, em filmes e novelas que eu vi, uma preocupação extrema, porque eu sempre achei uma coisa muito natural, nascer crianças. E depois, reparando bem alguns assuntos da Bíblia e tudo, o perigo que é para uma mulher até o momento de ter o bebê, como que é importante todo aquele cuidado, todo aquele zelo pela vida da mulher na hora de ter o bebê, e a gente vê na Bíblia Sagrada várias mães que morreram ao dar à luz, né? Então, às vezes a gente vê, talvez influenciado pela ciência, pela tecnologia, por tantas outras coisas, a gente talvez não dá aquela importância que às vezes a gente julga exacerbada, mas tem sim, tá? Muito cuidado, tá? Muito cuidado, muito capricho e carinho mesmo com as mulheres que vão ter o bebê, lá nos dias de ter o bebê, que é uma situação de milímetro entre ele e a bebida. O bebê, as duas vidas ali, podem ter um risco muito grande, pode correr um risco muito grande. Eu confesso que há uns 15, 20 anos atrás eu não tinha muita preocupação, achava isso assim, extremamente natural como a natureza. Depois, tratando do assunto com um pouco mais de análise, biblicamente, filosoficamente, e ver a preocupação mundial em todas as épocas, em todos os séculos, de documentos de vida humana e de nascimento e tudo, a preocupação que é com a mãe e com o bebê que vem ao mundo. Então, é um negócio assim tremendo. Então, quando Jesus diz que dos tais é o reino dos céus, e ele quis dizer, olha como é que essas crianças vêm querer a minha bênção, ó. Olha como é que elas vêm querer minha bênção. Muitos adultos não vêm. É disso que ele está falando. Nós já tratamos sobre o assunto. Jesus não está dizendo que a salvação de crianças estão sendo garantida. Tem doutrina, tanto na linha protestante, na linha católica, pentecostal e neopentecostal, que defendem que criança já está salva. Nós não olhamos com tanta facilidade sobre esse assunto. Mas aqui, agora, nós não vamos ficar entrando no mérito da discussão sobre o assunto. De salvação infantil ou não. Não é esse o objetivo. Mas Jesus continua ainda mesmo dentro daquele alinhamento. A criança aceita com muita facilidade. E muitos adultos têm sempre algumas restrições para aceitar a fé e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Então ele chama a atenção, vocês têm que me aceitar, minha doutrina, minha palavra, como uma criança assim, olha que franqueza aqui, olha como é que ela é, né? Criança é uma coisa assim tremenda, né? Alguém chama lá no portão, ô fulano. Aí o pai vira pro filho e fala assim, vai lá e fala que eu não tô não. Aí chega lá, papai mandou falar que não tá não. Criança é nesse nível.
É disso que Jesus está tratando. É com mas ele não quer dizer que agora nós temos que ser adulto e começar a agir com infantilidade. Ao contrário, nós temos que ser maduros no conhecimento da palavra de Deus e da verdade de Deus. O que ele está tratando é a forma como somos receptivos à palavra, à doutrina. Porque a palavra e a doutrina de Jesus, muitas vezes, entram em contradição com tudo que a gente está acostumado. Com tudo que a gente entende que é bom, que é certo, que é correto, que está bem. Entendeu? Muitas vezes a gente lida com isso aí. Então, Jesus impôs as mãos e abençoou aquelas crianças. A ponto de que muito bom essa colocação agora de Mateus, porque ele vai tratar agora do assunto de um jovem rico. Olha como é que os assuntos vão se interligando. Jesus fala de casamento e de divórcio, uma separação, uma condição que era boa. Recebe a palavra como um menino, não atrapalha as crianças não, das tais é o reino. Assim como eles agem com a vida, olha como é que eles têm facilidade de crer, de confiar. Olha isso, agora uma conversa de Jesus com um moço rico, que em outras traduções não vai estar assim o jovem rico, vai estar o jovem, como é que é? Um mancebo de qualidade, porque ele tem as suas qualidades. Na verdade, esse camarada que vai conversar com Jesus é extremamente qualificado ao reino. Dentro do conceito de vida judaica, de que quem vive, tudo bem que no caso dele ele é novo, né? Um homem que vive muitos anos, tem muitos filhos, tem uma vida econômica abastada e boa saúde, ele é um abençoado filho de Abraão. Lá em Lucas 16, não se esqueça, o eulutão lá, o rico lá, ele chama Abraão de pai, porque num conceito judaico, é filho de Abraão, ou seja, que ganha bem, vive bem, come bem, mora bem, boa saúde, boa vida, longevidade, tudo que é um abençoado. E quando ele lá, no capítulo 16 de Lucas, do lado, perto do Abraão, está o Lázaro, o pobre, miserável, mendigo, que o cachorro lambia ferida e que comia o resto de comida que ele lançava fora ou que doava. Não vão nem imaginar que Lázaro só comia o resto de comida do rico. Mas um sobejo da mesa, que entregava uma marmita para ele comer lá. Para um pensamento de judeu, da época de Jesus, muito tempo ainda até hoje, o Lázaro, coitado, é um miserável abandonado, não é filho de Abraão, e o rico é o filho de Abraão. Inclusive, é um problema muito sério para essa teologia da prosperidade, porque eles medem a ligação da pessoa e a aceitação de Deus com o homem pelo que fatura e pelo que tem. E as coisas não são só assim, não é desse jeito, eles estão igual ou pior do que os judeus lá pensavam ou ainda pensam a respeito desse assunto. O negócio é muito sério, é muito sério. Então vamos adentrar nessa nova fase da nossa escola sagrada, aqui o jovem rico, mancebo de boa qualidade, 16, 17 e 18.